Você pode se sentar nesse momento. E eu quero já convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. O texto é extenso, eu vou ler apenas o único versículo, o versículo 13. E eu quero que você preste atenção e acompanhe comigo. 1 Samuel, capítulo de número 16, o verso de número 13. Que diz assim: quantos acharam, diga amém. Primeira Samuel, capítulo de número 16, o verso de número 13. Vai dizer assim: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Feche seus olhos comigo mais uma vez. Eu quero que nessa noite você ore comigo, para que essa palavra ela frutifique nas nossas vidas, nos nossos corações. Nós estamos aqui, ó Deus, clamando para como o Senhor fez em Davi, que o Senhor faça nas nossas vidas. Que da mesma maneira, quando Davi recebeu aquela unção, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Nós queremos nessa noite que a tua unção venha sobre nós e que o teu Espírito se apodere de nós, para que nós não sejamos mais os mesmos. É isso que nós clamamos nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, eu quero ministrar hoje sobre unção, propósito e promoção. E Davi é um personagem muito interessante para falarmos sobre isso. E me permita aqui numa introdução te conceituar quem era esse homem. O menor de 8 irmãos, aquele que estava no pasto cuidando das ovelhas, ele era um pastor. O menor dos 8 irmãos. Muitos personagens bíblicos são referenciais para nós. Referenciais de fé, referenciais de perseverança, referenciais de paciência, de dedicação. Mas esse homem, ele se destaca de uma maneira muito particular, muito peculiar, porque ele é chamado pelo próprio Deus o homem segundo o seu coração. Era o homem segundo o coração de Deus. Davi foi o maior rei que Israel teve. Saul, ele foi o primeiro rei escolhido. E sempre nós falamos sobre isso aqui, nós desmistificamos esse jargão ao dizer que Saul foi uma escolha dos homens, enquanto Davi foi uma escolha de Deus. Não, a sorte caiu sobre Saul. Saul era um homem que tinha tudo para dar certo. Saul representa aquele homem que tinha tudo para conseguir ser grande, para chegar à grandeza, para viver grandes coisas, mas foi um homem que se apequenou, um homem cheio de inseguranças, um homem cheio de inveja, um homem cheio de ódio. Mas Davi é um personagem que já nos chama a atenção, porque ele foi um homem que Deus escolheu. E quando, entenda, esse momento aqui na história foi muito fantástico. Quando Samuel é enviado, no início do capítulo de número 16, a Bíblia vai dizer que Samuel estava entristecido por causa de Saul. E Deus o confronta dizendo: até quando você vai ficar entristecido por causa de Saul, uma vez que eu já o rejeitei? Então Deus escolhe esse rapaz, que na história é esquecido, é colocado de lado. Muitos teólogos defendem que Davi, ele não foi esquecido, ele foi deixado de lado intencionalmente. A chegada, entenda isso por gentileza, a chegada de Samuel até aquele local movimentou a cidade, movimentou o povo. Quando Samuel se aproximava, a Bíblia vai dizer assim que os líderes daquele lugar se aproximaram e já perguntaram: você está vindo em paz? Você está vindo até nós, mas você está vindo em paz? Ou seja, a visita de Samuel não foi algo qualquer, não foi um evento qualquer, que ao ponto de ser ignorado um filho, a ponto de não se lembrar de preparar, de colocar toda a família. Vocês estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Então muitos defendem que havia uma certa intenção em deixá-lo de lado, em deixá-lo esquecido. Mas não tem como eu falar de unção e não falar de propósito. Porque a unção, ela não te dá um propósito, ela te capacita para um propósito.
A unção, ela não veio, ela já veio por quê? Porque Deus já havia escolhido ele. Fala assim comigo, Deus já havia escolhido ele. Fala forte, Deus já havia escolhido ele. Deus já havia escolhido Davi. Então Deus manda Samuel ir até ele. Vai lá, porque eu escolhi um filho de Jessé. Eu escolhi alguém. Ei, entenda, a unção, ela não é para te dar um propósito. A unção, ela não tem um fim em si mesma. Mas quando a unção vem, é Deus capacitando você para realizar algo. Ei, eu quero dizer que existe uma unção hoje que vai ser liberada sobre a sua vida. E você fará grandes coisas no Senhor. A Bíblia, ela fala no livro de Romanos que a natureza criada, ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Myles Munroe, ele tinha uma frase que ele dizia que a maior tragédia do homem não é a morte, mas é viver uma vida sem propósito. O pior do que a morte para ele, ao dizer isso aqui, pior do que você morrer é você viver uma vida sem propósito. Quando você descobre o seu propósito, ninguém pode parar você. A Bíblia vai dizer assim, que quando Davi foi escolhido, ele foi ungido. Naquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Entenda, olha que detalhe interessante. Antes desse momento, antes dessa unção, Davi já estava dando um testemunho daquilo que ele fazia. Ele já estava matando leões e matando ursos, no lugar onde ninguém o via, onde não havia plateia, onde não havia um exército vendo ele lutar. Aquele rapaz, ele já se comportava com grandeza, ele já se comportava como um rei. Ele não deixava as ovelhas lá e fugia, ele estava lá matando leões e matando ursos. Quando a unção vem, algo se externa. A unção, ela vem para quê? Para que aquilo que está dentro de mim, latente, adormecido, se manifeste. Ei, eu quero dizer que existem talentos, dons dentro de você que estavam adormecidos, mas em nome de Jesus hoje, eles vão despertar, eles vão se externar e você vai fazer grandes coisas no Senhor. Quantos acreditam nisso? A Bíblia diz em Isaías que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para. Olha que interessante esse para. Como eu falei, a unção, ela vem para um propósito. Aqui está dizendo que o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e o manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Você entende o que é o propósito da unção? A unção, ela vem para uma finalidade. Como eu disse, ela não é um fim em si mesma. A unção, ela não é para eu encher o meu peito e dizer como eu sou talentoso ou como eu faço algo diferente. Quando você tem um dom de ministrar, de cantar, esse dom não é para você encher o peito e dizer, olha como eu canto, olha como eu prego, olha como eu faço as coisas. Não, quando a unção vem, você redireciona tudo para Deus. A unção, ela vem na minha vida, para quê? Para que quando eu ministrar, Deus fale ao seu coração. Para que quando os ministros estiverem aqui cantando, as músicas que são cantadas estão libertando cativos, botando demônios para correr daqui em nome de Jesus. A unção, ela não tem um fim em si mesma. A unção, ela vem com um propósito. Ela vem como uma resposta para o seu propósito. Hoje eu quero dizer que você vai sair daqui consciente do seu propósito. Se você não sabe por que você está aqui, hoje no nome de Jesus você vai despertar para aquilo que Deus quer que você seja. E o ponto de partida que nós precisamos entender é que a unção, ela é capacitação. Ela me habilita para um propósito. A história de Davi, ela marca muito bem isso, porque daquele momento que ele recebe a unção, lá no capítulo 16, no verso 13, vai dizer que, no verso seguinte, olha que texto chocante, que da parte do Senhor vinha um espírito que atormentava Saul. Até aquele momento, Davi era um desconhecido. Até aquele momento, Davi não era ninguém.
Mas quando a unção vem, surge a promoção. Quando Davi é ungido, de repente, alguém no palácio vai falar: tem um rapaz sisudo, um rapaz educado que toca a harpa, ele pode te ajudar, rei. E de repente aquele menino sai do campo, sai de trás das malhadas e vai passar a trabalhar no palácio como tangedor. Ele vai passar a trabalhar no palácio como músico. Ele vai começar a tocar todas as vezes que o espírito vinha atormentar Saul. A Bíblia vai dizer que Davi tocava a sua harpa e o espírito maligno o deixava. A unção começou a mostrar quem era aquele rapaz. Quantos estão entendendo isso aqui hoje em nome de Jesus? E aquele momento marcou uma promoção, porque a unção, ela me promove. Quantos querem ser promovidos aqui? Tem gente que vai falar assim: não, pastor, eu sou humilde, eu quero ficar aqui no meu cantinho, né? Eu sou muito humilde, eu não quero ser visto. Pastor, eu gosto de estar aqui, mas né? Fala assim, promoção. A Bíblia vai dizer no livro de Êxodo que quando Deus enviou o povo, enviou Moisés para libertar o povo, Moisés respondeu a Deus dizendo: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova que eu sou, de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que eu lhes direi? Então a resposta de Deus para Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Entenda, nesse momento, a resposta que Deus deu a Moisés foi uma resposta nada convencional. Moisés esperava uma resposta do tipo: você vai dizer que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, você vai dizer a eles que o A resposta de Deus para ele foi: o eu sou. Você vai dizer que o eu sou está indo com você. A resposta de Deus, por que ela não é uma resposta convencional? Porque a resposta que Moisés queria dar pro povo, para Faraó, era uma resposta que mantivesse ele seguro e tranquilo. Era uma resposta que desse a ele uma segurança. Mas Deus tem hora, querido, que Ele não vai te oferecer, entenda isso, na caminhada, Ele não vai te dar a visão do todo. Ele não vai te dar a visão, muitas vezes, para onde você está indo. Assim foi com Abraão, assim foi com Moisés. Mas uma coisa é certeza, que quando Ele te chama, Ele vai com você. Quando Deus manda você ir, Ele está indo com você. Quando Ele te enviar, Ele vai com você. Quando Ele te envia, quando Ele te unge, a presença dEle vai estar com você. Moisés ficou assim, sem entender. Mas quando Deus unge, Ele vai comigo. Fala assim: quando Deus me ungir, fala assim: Ele vai comigo. A unção, ela representa a inauguração de uma nova fase. Aquele menino não foi sozinho para o palácio, a presença foi com ele. O Deus que estava o ajudando a vencer no campo, o Deus que estava o ajudando a derrotar os leões e os ursos, é o Deus que estava agora com ele no palácio. E através dele, Deus estava expulsando os espíritos malignos da vida de Saul. A unção, ela me promove. Depois de ungido, Davi saiu de trás da malhadas e passou a trabalhar no palácio. Olha que promoção rápida. De tangedor, ele era o escudeiro do rei. Ele não era só mais um músico no palácio. Ele agora ocupava uma posição de destaque dentro do palácio. Um escudeiro era uma posição de destaque. Davi foi se apresentar a Saul, capítulo 16, verso 21, e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi se tornou seu escudeiro. Tem uma frase que impactou muito a minha vida, que o autor disse assim, que quando você é promovido espiritualmente, deve esperar uma guerra espiritual mais intensa na sua vida. Quantos entendem que quando você é promovido vai ter uma guerra espiritual mais intensa? Quantos ainda querem ser promovidos aqui? Você está preparado para uma guerra mais intensa?
Quando eu sou promovido espiritualmente, existe uma guerra mais intensa. No entanto, o que às vezes nós deixamos de entender é que quando Deus nos promove, Ele também aumenta seu nível de proteção sobre as nossas vidas. O mesmo Deus que estava com Davi no campo, é agora o Deus que está com Davi no palácio protegendo. O mesmo Deus. Ei, quando Deus te derramar uma unção sobre a sua vida, quando Ele te promover, haverá também uma proteção sobre a sua vida. A proteção, ela vem com a posição. Quando é Deus quem me promove, Ele me protege. Fala, levanta sua mão bem alto, fala assim, quando Deus me promove. Fala com fé, irmão, fala assim, quando Deus me promove, Ele me protege. Ei, você entende isso? Tem proteção na sua vida nesses dias. Existe uma proteção de Deus na sua vida. Quando você começa a crescer, Deus vai estar protegendo você. Nenhuma arma forjada contra a sua vida vai prosperar. Assim como aumenta os nossos níveis de batalha, também aumenta os níveis de proteção de Deus sobre as nossas vidas. Davi viveu e experimentou isso. Por 12 anos, a Bíblia vai dizer que Saul perseguiu Davi como quem persegue a perdiz pelo deserto. Ele ficou perseguindo Davi por muitos anos. Mas em todas as vezes, Saul nunca teve sucesso. A proteção estava sobre a vida dele. Existe uma proteção sobre a sua vida. A unção, ela vai ser derramada hoje nesse lugar sobre a vida de pessoas, e haverá uma proteção. Haverá uma proteção sobre a sua vida. Aquele que está na sombra do Onipotente, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, existe um lugar de proteção para a sua vida. Existe um lugar, querido, onde o diabo não pode tocar. A promoção veio de maneira tão extraordinária. Agora ele não era mais um simples escudeiro. Ele agora estava ganhando uma projeção nacional. Estou esmiuçando com você o capítulo 16. Lá no capítulo 17 já, ele começa então a enfrentar Golias. E você conhece muito bem essa história. Davi vai enfrentar Golias. Olha como Saul lidava com Davi. Até então, apesar de ter se apegado a Davi, apesar de ter visto em Davi um rapaz bom, Saul não dava muita importância para ele. Tanto que aqui no capítulo 17, quando ele fica sabendo que Davi estava lá perguntando, ele já quer saber quem é o pai desse rapaz. Quem é esse menino que está... Aí então Davi começa a ser conhecido. Agora Davi não está mais apenas dentro do palácio. Davi agora está enfrentando guerras. Davi agora está enfrentando aquele que durante 40 dias ficou afrontando o exército de Israel, gritando, dá-me um homem para que possa me enfrentar. Davi agora não está mais limitado apenas a tocar uma harpa. Davi não está mais limitado a ser o escudeiro do rei. Davi agora está diante de todo o exército, representando uma nação, representando o povo de Deus. Então a Bíblia vai dizer que ele pega o seu cajado, ele pega a sua tiradeira, ele derruba o gigante, pega a espada do próprio gigante, corta a cabeça dele e o derrota. E a Bíblia vai falar que depois disso, Davi agora é líder do exército. Ele é líder de tropa, ele agora está indo nas batalhas, ele está enfrentando batalhas. Um dos textos vai dizer que quando tudo que Davi colocava as mãos para fazer, ele tinha sucesso. A unção, ela me promove. Mas eu preciso entender que com a promoção vem grandes batalhas. Que quando eu sou promovido, o nível das minhas batalhas também vai aumentar. A promoção, ela não combina com conforto. Eu pergunto para você, se você tem só buscado conforto esses dias, ou você tem sido alguém que está pronto para a batalha. Quem está pronto para a batalha? Quem está pronto para esse segundo semestre? Quem está pronto para romper nesse segundo semestre? Eu tenho alguém aqui comigo? Quem é que está pronto para romper nesse segundo semestre? Quem acredita que Deus vai estar com você? Ei, em nome de Jesus, existe uma unção que vai ser liberada sobre nós, sobre a igreja, sobre o povo de Deus nesse segundo semestre, e nós vamos derrotar os Golias, nós vamos derrotar os gigantes, nós vamos pôr os exércitos do inimigo em fuga. O diabo virá por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá em nome de Jesus. O diabo vai fugir de você, irmão. Amém ou não amém? A unção que hoje está sendo derramada sobre nós, ela marca o início de um novo ciclo.
Um novo ciclo se iniciou na vida agora de Davi. Não é mais um rapaz deixado de lado. Ele agora tem uma projeção nacional. Capítulo 18, verso 5, olha o que eu acabei de falar. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Tanta habilidade. Ei, eu quero liberar isso no nome de Jesus. Levanta sua mão. Deus vai te dar tanta habilidade para fazer coisas que você não se achava capaz de realizar, coisas que você achava que não era para você, que você não daria conta. Existe agora uma unção sendo liberada. Tudo aquilo que você colocar as suas mãos para fazer, você vai ter sucesso. Tudo aquilo que você tentar, você vai ser bem sucedido. Por quê? Porque a mão do Todo-Poderoso vai estar sobre a sua vida e te abençoando em nome de Jesus. Mas eu preciso entender algo que é inseparável. No lugar da minha promoção, vai haver batalhas maiores. Não tem como desassociar isso. Não tem como separar. Quando eu vivo um nível maior de promoção na minha vida, quando eu me coloco numa posição como Davi estava se colocando, eu tenho que entender que as batalhas maiores virão. Você está pronto para essas batalhas maiores? Uma frase do Mike Murdock, ele vai dizer que a unção que eu respeito, eu atraio. Davi, ele nunca tocou em Saul. Ele tinha um respeito pela unção. Ele dizia, longe de mim tocar no ungido do Senhor. E aquela atitude de Davi sempre atraiu sobre ele a unção. Existe uma unção se movendo em nossa direção. Nós fomos ungidos para um propósito. Nós somos ungidos para quê? Para cumprir o ID. A unção, quando ela vem sobre a minha vida, ela não é para eu ficar, como eu falei no início, não é um fim em si mesmo. Por que a unção está na sua vida? Ou por que você tem clamado por unção? Muitas vezes nós ficamos num estado da nossa vida de estagnação. Saul, eu vou repetir, ele tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo, ele era o arquétipo perfeito. A Bíblia vai dizer que os mais altos em Israel davam nos ombros dele. Não tinha nenhum homem capaz ali a melhor pessoa. Ninguém personificava melhor alguém para enfrentar Golias do que o próprio Saul. Mas a Bíblia vai falar que aquele homem, ele tinha tantas inseguranças que a unção na vida dele se tornou inoperante. A unção que ele recebeu, apesar de ter sido ungido, apesar de ter sido escolhido por Deus, aquele homem se via de uma maneira tão pequena. Ei, como você tem se visto? A nossa unção, ela não vem para nós, não vem sobre nós, para que nós ficamos na posição onde nós estamos. Então olhe para cá por gentileza, pegue isso, guarde isso para a sua vida. Não peça unção se você não estiver disposto a sair de onde você está para enfrentar os gigantes que estão aí fora. Não peça por unção, a não ser que você esteja preparado para enfrentar os desafios que estão te esperando lá fora. A unção, ela não é para estar aqui em cima desse altar apenas. Tem que estar, viu, irmão? Tem que ter. Faz parte. A unção tem que estar nesse altar. Mas ela tem que ter, nós precisamos entender que ela nos habilita para um propósito. Ei, qual é o seu propósito? Nós estávamos tendo reunião com os pastores aqui na sexta-feira. E uma coisa que nós conversamos aqui muito, o ponto da reunião foi que nós devemos nos posicionar. Que esse é um tempo de nós nos posicionarmos. Que esse é um tempo de nós cumprirmos o nosso propósito. Eu vou repetir, qual é o seu propósito? Qual o seu propósito? Se você não entende qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, você precisa encontrar o seu propósito. É uma frase que eu marquei essa frase, eu ouvi essa frase há muitos anos atrás, que dizia assim, que o homem ele tem 3 grandes encontros na sua vida. O primeiro encontro é com Deus, o segundo encontro é com seu grande amor e o terceiro é com a sua vocação. É com aquilo que queima dentro dele. É aquilo que arde, aquilo que ele fala assim, nossa, é para isso que eu estou aqui.
Entenda que quando nós encontrarmos o nosso propósito, como está escrito na palavra, que existe uma expectativa na criação para que os filhos de Deus se manifestem. Há uma expectativa na criação para quando os seus dons aflorarem. Há uma expectativa na criação para quando os seus talentos, aquilo que está dentro de você, começar a sair e começar a abençoar outras pessoas. Ei, Deus colocou pessoas aqui para ser instrumento de cura, para ser instrumento de libertação. Você não está aqui para viver sua vida, casar, morrer e ter filhos, não. Você está aqui para fazer algo maior do que você. Você está aqui para realizar algo maior do que você. Jesus disse: vocês farão as mesmas obras que eu fiz, e obras ainda maiores. Ei, eu quero liberar isso sobre a sua vida. Existem obras maiores nos esperando. E para nós isso parece muito chocante, porque como fazer maior do que ele já fez? Mas a igreja está caminhando para isso. Quantos acreditam nisso aqui? Irmão, para de pensar em anticristo. A igreja está caminhando para realizar obras ainda maiores. Quantos acreditam nisso em nome de Jesus? Deus, ele nos dá um propósito. Deus nos confiou algo. E nós devemos construir um legado. Nós devemos construir algo que é maior do que nós. A unção que veio sobre Davi, ela marcou algo. Ela marcou o fim de um ciclo para o início de uma nova fase, uma nova estação. Olha, guarde bem isso. Eu não vou abrir todos os textos para a gente não demorar. Mas Davi, ele foi ungido 3 vezes. Fala comigo, 3 vezes. Fala forte, 3 vezes. A primeira unção que Davi recebeu foi quando Samuel foi enviado, no capítulo de número 16. Agora Davi não é mais um menino cuidando de ovelhas. Aquela primeira unção que Davi viveu já marcou um momento. Davi agora foi levado para o palácio. Davi agora estava sendo colocado, estava servindo o rei como tangedor, depois como escudeiro. Em um outro momento agora, Davi vai ser ungido por quem? Pela tribo de Judá. Agora Davi é rei. Não é rei de todo Israel. Ele é rei sobre Judá. Mas aquela unção que ele recebeu, a primeira marcou agora uma fase do menino que agora está no palácio e que está sendo promovido até chegar a um líder de exército, a ser colocado numa posição elevada no exército. Agora a segunda unção vem e agora ele é rei sobre Judá. Quando ele é colocado como rei sobre Judá, a Bíblia vai dizer que durante os períodos em que ele era rei sobre Judá, e os filhos de Saul eram reis sobre as outras tribos, as outras 10 tribos, a Bíblia vai falar que houve guerra entre a família de Davi e a família de Saul. E que nesse período aí, Davi viveu grandes vitórias, grandes batalhas, e chega o momento da terceira unção, onde ele é ungido rei sobre todo Israel. Entenda, cada unção que Davi viveu, ela marcou algo, o fim de um ciclo e o início de uma nova estação, de uma nova fase. Ei, quantos entendem isso aqui? Existe uma unção hoje que vai ser liberada nesse lugar em nome de Jesus, e ela vai marcar o fim de um ciclo para uma nova fase, para uma nova estação, para um novo tempo daquilo que Deus vai realizar na nossa vida, no nosso meio. Eu quero dizer que nesse segundo semestre haverá uma unção sobre nós que vai nos destacar, e nós viveremos grandes coisas no Senhor em nome de Jesus. Deus está inaugurando uma nova fase, uma nova estação para nós. Quando nós almejamos batalhas maiores, nós temos que entender que nessas batalhas maiores, nesses desafios maiores que nós vamos enfrentar, quando nós almejamos promoção, nós temos que ter em mente que haverá batalhas maiores para nós enfrentarmos. Esse período que nós estamos vivendo de pandemia é um momento onde é necessário, eu vou repetir, é necessário que os filhos de Deus se manifestem. Queridos, nós podemos ficar aqui fazendo apenas coro à multidão. Há muito tempo que eu luto contra isso. A igreja, ela não pode ser um lugar que fica apenas demonizando as pessoas. Nós não podemos estar aqui apenas dizendo para as pessoas que política é do diabo. Quantos acreditam aqui que política é do diabo? Levanta a mão.
Glória a Deus. Quantos entendem que Deus vai colocar pessoas lá, Deus vai promover pessoas para os lugares onde as leis são criadas, Deus vai colocar pessoas lá segundo o coração dele? Quantos creem nisso? Deus levantou José para quê? Para estar no palácio, para que quando viesse a crise, houvesse alguém lá como uma resposta. Deus levantou Esther para que quando chegasse aquele momento da crise, houvesse alguém nos lugares de decisão. A promoção ela vai vir nesses dias de crise, nesses dias de dificuldade. Para quê? E é nesse momento que os filhos de Deus vão se revelar. Eu quero ler só mais um texto com você. Lá no capítulo 16. Guarde isso. Que naquele momento, quando o óleo foi derramado na presença dos seus irmãos, preste atenção nisso. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi, ele começou a se mover diferente. Mas antes disso tudo, antes do Espírito se apoderar dele, já havia em Davi uma fidelidade. Já havia em Davi algo diferente. Davi já havia se destacado, não para homens, mas para Deus. Porque aquilo que eu faço no secreto importa muito mais para Deus do que o que eu faço à vista de outras pessoas. A unção, ela é um reconhecimento. A unção, ela é aquilo que estava, para que aquilo que estava em mim, como eu falei, latente, adormecido, desconhecido, se aflore, saia para fora. E que seja um instrumento de cura, de milagre na vida das pessoas. Existem coisas em você que estavam adormecidas, mas que elas vão começar a ser um instrumento de cura para a sua família. Vai começar a ser um instrumento de cura para os seus, para da sua casa, para onde você trabalha. Em nome de Jesus. Eu quero concluir. A unção, ela vem com um propósito. Depois que Davi foi ungido rei sobre Israel, naquele terceiro momento, Davi, olha só, queridos, entenda. Depois que ele foi ungido, em cada uma das fases, Davi viveu tantas coisas. Foi perseguido por Saul, foi viver numa caverna, foi viver no deserto, foi viver na terra dos inimigos, teve que se fazer de louco. Davi enfrentou tantas coisas. Mas existe um momento em que Davi se acomoda. A unção estava sem propósito. No tempo que os reis saíram à guerra, o que Davi ficou fazendo? Dormindo. Viu uma mulher tomando banho, se deitou com ela, pecou. Mas por quê? Porque Davi não estava no lugar onde ele deveria estar. E a unção, ela tem que me levar para o lugar onde eu devo estar, para as batalhas que eu preciso enfrentar. Ei, você tem batalhas para enfrentar? A unção, ela vai estar com você, ela vai te capacitar para vencer. Mas se você tem que estar exercitando, repita comigo bem forte, exercitando. Ei, seus dons precisam estar sendo exercitados. Seus talentos, eles têm que estar sendo exercitados. A unção, ela vem para a minha vida, mas ela não fica jorrando sem fim. Vai jorrar para sempre, pastor. Não, ela precisa ser exercida. Ela precisa ter um propósito. A unção é Deus me capacitando para um propósito. Deus vai te capacitar para um propósito. Deus vai capacitar você para cumprir o ID, para realizar aquilo que Ele te chamou para realizar. Vamos orar nesse momento. Quero que você se coloque de pé. Esse começo de ano de 2020, essa nova década, marcado por essa pandemia. Mas eu disse aqui, algumas semanas atrás, que essa não vai ser a história que nós vamos contar do nosso ano de 2020. Você não vai ficar contando que em 2020 você enfrentou pastor, eu lembro de 2020. Você vai lá contar para os seus netos. Vai falar para os seus netos. Em 2020 teve uma pandemia. 2020 foi um ano assim estranho. Está sendo estranho até agora, não é verdade? Mas eu não vou contar para as pessoas que 2020 foi um ano ruim na minha vida. Eu vou contar que em 2020 eu vi Deus fazendo coisas na minha vida que pareciam inimagináveis. Coisas que pareciam
que não pode acontecer, é o que Deus fez. É o que Ele vai fazer. Esse segundo semestre na sua vida, eu quero dizer que Deus vai fazer coisas na sua vida que você nunca imaginou que Ele poderia fazer. Existe uma unção que vai ser liberada. E eu quero orar de forma muito específica hoje. Porque, acredite, eu quero essa unção. E eu não estou com medo das batalhas maiores que poderão vir. Eu quero estar pronto para essas batalhas. Eu quero ser como Davi, que quando viu o gigante, correu até ele. Fala assim, correu. Fala forte comigo assim, correu. Ele viu o gigante, ele correu até ele. Ele tinha confiança, ele sabia que quem estava com ele era maior. Ei, quem está com você é maior. Quem está com você é maior. Aquele que derrama unção sobre a sua vida é o mesmo que te protege. O mesmo que te protege. Deus não nos unge para nos deixar, soltos, sem opções. Não, quando Ele me unge, Ele me protege. Jesus, quando enviou os discípulos de 2 em 2 para curar, quando Jesus enviou os discípulos para fazer aqueles milagres extraordinários, Jesus falou assim, olha, vocês não vão levar nem bolsa, nem alforje, vocês não precisam levar nada. Aí quando os discípulos voltam, Jesus faz uma pergunta para eles, essa pergunta é fantástica. Por acaso lhes faltou alguma coisa? Jesus pergunta para os discípulos, e quando eu os enviei, por acaso lhes faltou alguma coisa? Ei, entenda isso, quando é Deus que está te enviando, Ele não vai permitir que nada falte. Ele não vai permitir que você tenha falta de coisa alguma. O Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de coisa alguma. Existe uma unção hoje que vai ser liberada sobre nós. Como eu falei, a unção, ela marca o final de um ciclo para o início de um novo ciclo. Uma nova fase, uma nova estação. Ei, você pode acreditar nisso? Você pode levantar as suas mãos e orar por isso e falar assim, eu creio que que eu vou viver uma nova estação. Você pode levantar as suas mãos e profetizar isso, eu vou viver uma nova estação. Você pode ter contado até agora muitas histórias ruins. Você pode ter contado até agora tudo que não deu certo. Mas existe uma unção hoje que vai vir sobre nós, vai vir sobre a igreja, vai vir sobre o povo nesse país. Nós não vamos ficar reféns da corrupção, nós não vamos ficar reféns de um sistema econômico falido, nós não vamos ficar reféns de uma ideologia maligna. Nós vamos viver uma nova fase, um novo tempo, uma nova história. O nosso Deus está agindo.